Merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. On est très heureux de cette occasion de disséminer cette étude de cas qui porte sur les budgets participatifs au Portugal. Et très heureux qu'on ait une représentante du ministère de l'Éducation du Portugal avec nous, Madame Andrino, et aussi effectivement un directeur d'un groupe scolaire. C'est une excellente nouvelle. Je vais parler en français, je m'en excuse. Je vais faire une petite présentation très courte avec un PowerPoint qui sera peut-être plus facile pour suivre. Vous le voyez, c'est bon? Oui, très bien, oui. Très bien. Donc voilà, je voulais juste vous présenter en 2 mots qui nous sommes. Donc cette étude, elle a été réalisée à la demande de mon institution, l'IPE, qui est l'Institut international de planification de l'éducation, qui était un institut spécialisé de l'UNESCO qui a été créé dans les années 60 en appui des États membres de l'UNESCO dans le domaine de la planification et de la gestion des systèmes éducatifs. Et donc, dans ce cadre-là, à l'IPE, nous menons des activités de recherche appliquée sur les politiques éducatives et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette étude de cas. Nous faisons aussi beaucoup de formations et aussi de l'assistance technique sur le terrain. C'est un institut qui est basé à Paris, en France, mais nous avons 2 autres bureaux, l'un qui est basé à Buenos Aires, en Argentine, et qui couvre l'Amérique latine, et un autre qui est basé à Dakar, au Sénégal. Et donc, ça fait de nombreuses années que moi-même, je travaille dans cet institut sur les questions d'éthique, de transparence, de redevabilité dans la planification de l'éducation. Et récemment, nous avons réalisé plusieurs recherches, notamment sur les questions de l'accès du public à l'information, avec un projet de recherche qui a porté sur les données ouvertes sur les écoles, c'est-à-dire les données, notamment statistiques, qui sont publiées sur les écoles, et plus récemment encore, une recherche sur ce que l'on appelle le gouvernement ouvert, ou open government, et qu'est-ce que ça veut dire dans le secteur de l'éducation. Donc, ce concept de gouvernement ouvert sur lequel nous avons travaillé dans le cadre de la recherche que Paolo va vous présenter, pour nous, c'est tout ce qui a trait à l'ouverture des données, des processus, des décisions, des mécanismes de contrôle publics pour permettre la participation et la surveillance, le contrôle par le public en vue d'une éducation plus inclusive, plus équitable et plus de qualité. Donc, l'ouverture de procédures administratives, notamment qui jusqu'à présent relevaient uniquement de l'administration, et donc faire davantage participer les citoyens à ces mécanismes de gestion. Avec l'idée que ça peut permettre de promouvoir une planification de l'éducation plus réactive, plus efficace, plus innovante, en mettant l'accent sur la participation des citoyens. Et donc, dans ce cadre, nous avons mené une revue de la littérature qui est disponible en ligne. Nous avons réalisé une enquête mondiale. Nous avons réalisé 6 études de cas en s'appuyant sur des chercheurs nationaux et nous avons mené également 2 études thématiques. Les questions de recherche que nous avons posées dans le cadre de ce travail, vous en avez ici quelques exemples. On s'est interrogé sur les facteurs favorables ou limitants, au contraire, qui peuvent avoir un impact sur la mise en œuvre efficace d'initiatives de gouvernement ouvert dans l'éducation. On s'est interrogé sur comment les différentes parties prenantes du secteur de l'éducation, les enseignants, les chefs d'établissement, mais aussi les parents d'élèves, les élèves, perçoivent l'utilité et l'impact de telles initiatives, comment ces initiatives peuvent contribuer à améliorer l'accès, la qualité, l'équité dans l'éducation et quelles mesures spécifiques peuvent permettre d'améliorer leur conception dans la mise en œuvre et l'impact de telles initiatives. Et donc, dans ce cadre, on a eu 6 études de cas qui ont été réalisées et qui ont porté sur plusieurs aspects du gouvernement ouvert, ce que l'on a appelé la politique ouverte, où la conceptualisation même de la politique est faite en lien avec les citoyens, des projets de budget ouvert, dont celui du Portugal, des projets de contractualisation ouverte, où ce sont les marchés publics
qui sont ouverts, par exemple, dans le cas de la Colombie, pour tout ce qui relève de l'achat des repas scolaires au niveau des établissements scolaires. Et nous avons aussi documenté des exemples d'audits sociaux où les citoyens sont impliqués dans le contrôle et l'évaluation de ce qui se passe au sein du système éducatif, notamment en Inde. Et vous voyez, les types de pays concernés sont très divers, Colombie, Ukraine, Inde, Madagascar, etc., donc avec une grande variété de cas. Pour ce qui est des études de cas, donc l'étude Portugal, elle s'inscrit dans notre recherche pour illustrer en quoi consiste le budget ouvert. Et nous avons une autre étude qui porte sur le même thème, mais elle qui porte sur l'Ukraine et sur la mise en place d'un site web de budget ouvert dans le cas ukrainien, dans lequel les parents d'élèves notamment sont impliqués. Nous avons documenté des exemples de politiques ouvertes à Madagascar avec l'implication des citoyens dans l'amélioration des services municipaux d'éducation, de contrats ouverts, de contractualisation ouverte dans le cas de la Colombie et des repas scolaires, et donc les audits sociaux dans le cas de l'Inde avec des audits citoyens des écoles et aussi avec un programme au Pérou très intéressant qui s'appelle Auditores Juveniles, où là ce sont les jeunes au niveau des établissements secondaires notamment qui sont formés par le mécanisme d'audit national du pays à réaliser des audits sur les services publics, notamment sur les établissements scolaires. Et je suis sûre que ce programme participatif des jeunes qui les implique dans ce cas dans des audits sociaux serait certainement aussi un exemple qui serait intéressant dans le contexte portugais. Alors, pourquoi est-ce que nous avons souhaité nous centrer sur les budgets participatifs des écoles au Portugal ? Parce que ça nous a semblé une initiative particulièrement intéressante, innovante. Contrairement à beaucoup de pays, une initiative qui est mise en œuvre au niveau national, alors que ça existe dans d'autres pays, mais souvent à une échelle beaucoup plus limitée, qui se focalise sur la participation de différents acteurs, mais notamment des jeunes dans une approche citoyenne, aussi autour de valeurs de citoyenneté et de démocratie, et avec un objectif clair aussi qui est d'améliorer la qualité de l'apprentissage. Alors la méthode, je pense que Paolo vous la présentera plus en détail, mais c'est une méthode que nous avons appliquée dans tous les pays dans lesquels nous avons réalisé ces études de cas, avec une revue bien sûr de toutes les données déjà existantes, et je remercie les collègues du ministère pour les informations et les données qu'ils ont pu partager avec nous dans le cadre de ce travail de recherche. Une enquête qualitative avec des entretiens semi-structurés et aussi une enquête quantitative réalisée à peu près autour de 250 personnes au niveau des acteurs scolaires pour apprendre de leur expérience de ces initiatives et de savoir ce qu'ils ont à en dire concrètement. Voilà, nous avons un certain nombre de recommandations qui sont issues de la recherche, l'important de mobiliser différents acteurs, institutions spécialisées, y compris les acteurs de la société civile, les acteurs au niveau municipal, veiller à ce que les processus de consultation permettent non seulement d'accéder à l'information, mais de favoriser un échange plus large et qui mène vers l'action, offrir une formation qu'il faut accompagner tout le processus par des formations spécialisées, décréer des possibilités de retour d'information, rendre visible ce retour d'information vers le public. Mais je ne vais pas détailler plus parce que dans le cadre de la séance qui nous réunit aujourd'hui, ce qui est intéressant surtout, c'est d'entendre des recommandations spécifiques et concrètes qui sont relatives au cas portugais. Donc, je ne serai pas plus longue, simplement pour vous dire que nous avons un portail qui s'appelle Ethico, ethico.iep.unesco.org, qui existe en français, en anglais ou en espagnol, où vous pouvez télécharger à partir d'aujourd'hui cette étude, qui est aussi bien sûr disponible sur le site de l'université et sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'autres informations sur les activités menées par notre institut, sur les questions de transparence et de redevabilité dans le secteur de l'éducation. Donc, je vais m'arrêter là, Paolo, en vous remerciant tous d'être présents aujourd'hui. Et donc, j'écoute avec plaisir ta présentation. Merci à tous. Merci, Paolo. Merci bien, Muriel. Je parle portugais, mais en tout cas, je vais essayer en 2-3 mots, de reprendre en portugais ce que tu viens de dire.
Portanto, a Muriel apresentou aqui, sendo responsável pela globalidade dos estudos que foram feitos em 6 países, apresentou aquilo que é, digamos assim, a preocupação do Instituto da Unesco em avaliar políticas que nestes 6 países de várias regiões do mundo estão a ser desenvolvidas na área da educação para ter escolas não só mais democráticas no sentido mais geral da ideia da democracia, mas escolas que funcionem melhor do ponto de vista da transparência, escolas que funcionem melhor do ponto de vista da participação de todos os corpos, que não apenas os alunos, e portanto esta é a preocupação. Não sendo exatamente comparáveis em todas as dimensões, porque são realidades diferentes, estes 6 estudos de caso, genericamente, portanto, têm como pano de fundo esta preocupação. E, portanto, o nosso estudo de caso, em Portugal, foi um estudo de caso que, portanto, incidiu sobre os orçamentos participativos das escolas, em primeiro lugar, eu, enfim, começaria por dizer que esta iniciativa, o Orçamento Participativo das Escolas, é uma iniciativa que tem de ser contextualizada, e tem de ser contextualizada porque pareceu-nos adequado contextualizar o OPI Escola nas iniciativas de governo aberto. Este era o desafio também lançado pelo projeto mais amplo, e estas iniciativas de governo aberto são iniciativas que se começam a concretizar em vários países, em vários países europeus, em vários países, aliás, a parceria que lança esta iniciativa tem muitos países, como o Brasil, por exemplo, e outros que não são países europeus, mas uma parceria que no século XXI se lança coletivamente para tentar também nas escolas, mas não só nas escolas, na administração pública também em geral, portanto, desenvolver estas iniciativas de governo aberto. E, portanto, é adequado contextualizar o OP Escolas neste contexto mais geral, mas também é adequado contextualizar o OP Escolas no âmbito de iniciativas que ocorrem nas escolas portuguesas a partir do fim do século XX, ou seja, de algum modo, se assim quiserem ver, mesmo antes de termos orçamentos participativos, mesmo antes de termos Portugal ter formalmente aderido às iniciativas de governo aberto, podem ser referenciadas em Portugal e também na área da educação, na área das escolas, algumas iniciativas que são iniciativas que podem ser concretizadas como iniciativas de governo aberto. E, portanto, esta contextualização é importante para nós percebermos melhor até o próprio OP Escolas. E, portanto, há iniciativas, designadamente iniciativas municipais, que se inserem na mesma lógica de participação, do OP Escolas, e que são iniciativas importantes. E por isso é importante tentar compreender o OP Escolas dentro deste contexto, porque isso torna mais fácil a caracterização da iniciativa e permite perceber melhor a adesão ao OP Escolas. Esta iniciativa do OP Escolas, dê-me só agora aqui um segundo, por favor. On t'entend plus, Paolo, tu es mute.
Pardon, oui. Então vou só aqui a tentar partilhar aqui um ficheiro, deixa-me só aqui partilhar o ficheiro. Agora tenho. Ora bem, só para assim fica mais fácil isto está em francês, mas eu vou continuar a falar em português, entretanto, só aqui admitindo pessoas que estão a entrar também. Ora bem, então dizia eu que isto portanto, a importância de nós olharmos para isto tem a ver com este facto de o OP Escolas poder ser enquadrado nestas outras iniciativas, como por exemplo a iniciativa do Parlamento dos Jovens, ou seja, a iniciativa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa que se desenvolve a partir de 1995, que é destinada a estudantes que têm idades compreendidas entre os 10 e dos 18 anos, é uma iniciativa que perdura até hoje e, portanto, sendo uma iniciativa que perdura até hoje, que já fez mais de 25 anos, é uma primeira iniciativa lançada ainda no final do século XX e que é uma iniciativa que procura também trazer esta questão da democracia para as escolas, ou seja, dos jovens estudantes, sobretudo aqueles que ainda não chegaram ao ensino superior, participarem na vida coletiva, portanto participarem na vida coletiva das escolas e participarem na vida coletiva das escolas simulando, digamos assim, discussões que são discussões importantes do ponto de vista daquilo que é a democracia nas escolas. E, portanto, esta foi a primeira iniciativa que foi lançada em 1995, no quadro das escolas, mas que é uma iniciativa também a nível nacional. E, portanto, esta iniciativa é, digamos assim, pioneira neste sentido de ser uma iniciativa que nos permite enquadrar o OP Escolas. Depois temos em 2014 o projeto Portugal Participa, que é um projeto importante porque é o projeto que lança, ainda antes de Portugal ter aderido à parceria para o Governo Aberto. Portugal aderiu em 2017, mas em 2014 foi lançado em Portugal um projeto que ainda hoje é importante, que é o projeto Portugal Participa, e que é um projeto que lança a iniciativa dos orçamentos participativos em Portugal. E porque esta parceria para os orçamentos participativos ela foi lançada em 2011 a nível global, mas Portugal em 2014 ainda não tinha aderido, só vai aderir em 2017, mas em 2014 lança esta iniciativa, e esta é uma iniciativa que tem também antecedentes, ou seja, o município de Palmela em 2002 já tinha lançado os orçamentos participativos, outros municípios se lhe seguiram, e é importante assinalar aqui uma questão que é relevante também para compreender o OP Escolas, é que até 2011 os orçamentos participativos, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, mas em Portugal muito particularmente, até 2011 eram tendencialmente consultivos, ou seja, os cidadãos apresentavam propostas e depois os municípios selecionavam eles próprios essas propostas. A partir de 2011 o que acontece é que os orçamentos participativos passam a ser deliberativos, ou seja, os cidadãos não só apresentam propostas, como também passam a ser responsáveis por selecionar, ou seja, por votar
essas propostas. E isto é importante na mudança, que é também este o espírito do próprio OP Escolas, porque os alunos não apenas fazem propostas, como depois estão envolvidos num processo que é um processo de discussão. Aliás, mesmo a pandemia travou, se a doutora Lourdes Andrino depois quiser também comentar isto um bocadinho, travou um bocadinho o ímpeto desta iniciativa, mas permitiu também que os alunos fossem mais inovadores do ponto de vista até do modo como tornaram públicas e discutiram as suas propostas usando os meios que todos usamos durante a pandemia, designadamente as tecnologias. Isto foi interessante também de se ver nesta fase mais intermitente do OP Escolas, mas o que eu queria dizer é que o OP Escolas nasce neste contexto de democracia deliberativa e não apenas, digamos assim, de uma democracia mais consultiva. E esta é uma linha marcante da iniciativa, mas genericamente todas estas iniciativas têm por pano de fundo a intenção de educar para a cidadania, estimulando o gosto da participação cívica e da participação política, e este é o pano de fundo de todas estas iniciativas. Estas iniciativas têm sofrido adaptações ao longo dos anos, ou seja, nenhuma delas, quer seja o OP Escolas ou todas as outras da orçamentação participativa, todas elas têm mudado. O próprio Parlamento dos Jovens, que alterou até ligeiramente o seu nome, a sua designação, por exemplo, passou a lançar edições temáticas a partir de determinada altura. Recentemente o OP Escolas também passou a definir um tema para cada edição anual. E isto tem a ver até com a própria reflexão que se fez sobre estas iniciativas de participação na área da educação. E, portanto, concluindo esta contextualização e para passar muito especificamente a alguns dados do nosso levantamento e do nosso estudo, resta dizer que transversalmente todas estas iniciativas procuram, por um lado, dar visibilidade aos mecanismos de transparência, aos mecanismos de responsabilidade e de tomada de decisão coletiva, ou seja, procuram lançar sementes para que haja um esforço de maior transparência, de maior responsabilidade e de envolvimento coletivo na tomada de decisões. Isto é também importante na filosofia do OP Escolas. Depois, por outro lado, reforçar a própria capacidade da administração pública, a capacidade da sociedade civil para desenvolver novos processos de participação dos cidadãos. E o OP Escolas nasce com o objetivo de envolver desde muito cedo, sobretudo desde o segundo ciclo do ensino básico, os alunos das escolas básicas, das escolas secundárias, mas também reforçar a própria sociedade civil, ou seja, reforçar a sociedade civil estimulando o poder de argumentação, ou seja, os alunos que participam no OP Escolas têm de defender as suas propostas, não é? Têm de ter capacidade de argumentação, e esta é uma dimensão importante da própria iniciativa, estimular a intervenção nos processos de decisão, estimular a participação na gestão dos recursos públicos, ou seja, entender-se que pode-se dizer muitas vezes, bem, mas 500 euros que é muitas vezes o que tem o OP Escolas para aplicar é muito pouco. Enfim, é verdade que, sobretudo hoje em dia, e essa pode ser também uma recomendação à própria iniciativa, no atual contexto, 500 euros muitas vezes hoje no atual contexto de facto é muito pouco, mas também faz parte desse esforço de entender qual é o sentido do recurso público, ou seja, não há seguramente ninguém que faça a gestão de recursos públicos, seja diretores da escola, seja um responsável ministerial, cuja primeira evidência não seja a evidência, digamos assim, da escassez do recurso público. E é também com isto que os alunos têm de lidar quando lidam com o OP Escolas e com a orçamentação, porque esse esforço também tem de fazer, ou seja, tem de fazer propostas que sejam execuíveis, porque senão elas não são retidas para serem sequer votadas, não é? E, portanto, este objetivo é também um objetivo explícito da iniciativa. E, finalmente, consolidar os espaços de participação cidadã, mas também criar novos espaços de participação
designadamente no interior das escolas. E, portanto, este contexto permite perceber, como dizia a Muriel há pouco, que Portugal é um exemplo, se não for o único exemplo a nível mundial, é pelo menos um exemplo muito distintivo no panorama internacional, em termos de orçamentação participativa. Porquê? Porque nós temos a orçamentação participativa não só a nível nacional, como ela é transversal, ou seja, ela está em vários setores da nossa sociedade e também nas escolas. E, portanto, a partir de 2017, em Portugal, os jovens passaram a ter um lugar de destaque na dinâmica da orçamentação participativa. Isto é interessante também numa sociedade como a nossa, que nos dias mais recentes, já hoje, se discute muito a importância do envelhecimento, o peso do envelhecimento, onde, por um lado, é bom ser-se jovem, mas por outro lado é mau ser-se jovem, não é? Ou seja, aqui os dois gumes da faca, se quiserem, são muito nítidos. E o que acontece a partir de 2017 foi criado o orçamento participativo jovem, para jovens dos 14 ou 30 anos, e também foi criado o OP Escolas para os alunos das escolas básicas e secundárias, a partir do segundo, portanto, do segundo ciclo do ensino básico, e antecipando até um bocadinho as conclusões e as lições que podemos tirar deste contexto, é conveniente dar conta que em 2021, ou seja, digamos assim, já depois do período mais agreste da pandemia, o governo português aprovou um novo modelo de funcionamento dos orçamentos participativos, em geral, e até instaurou o Dia Nacional da Participação, ou seja, o Dia Nacional da Participação, que é a última quinta-feira de janeiro, faz parte também desta lógica de incrementar a participação e também nas escolas. E o novo contexto, ou seja, este novo contexto que o governo português estabelece em 2021, é um contexto que acaba por consagrar o reconhecimento, de uma certa maneira, que os orçamentos participativos, genericamente falando, não estou aqui a falar só do OP Escolas, funcionam melhor se forem desenvolvidos à escala municipal, a uma escala mais restrita e não à escala nacional. Ou seja, as experiências portuguesas de orçamentos participativos que são desenvolvidos a uma escala nacional resistem menos bem, funcionam menos bem do que aquelas que são aplicadas depois a uma escala mais municipal ou a uma escala mais local. E o OP Escolas, enfim, curiosamente, é talvez a única iniciativa de orçamentação participativa que tem hoje uma base verdadeiramente nacional e por isso ela é também merecedora de algum olhar e de alguma atenção. E o OP Escolas é também, devo dizê-lo, a iniciativa mais difundida e arrisco mesmo dizer até de maior sucesso em termos de introdução da orçamentação participativa no domínio da educação. E isso parece-me muito relevante em termos daquilo que é o OP Escolas. Então, quais é que são os grandes objetivos do OP Escolas, enfim, genericamente os objetivos em relação aos quais nós procuramos auscultar a comunidade escolar, e agora aqui falo um bocadinho do método. Portanto, nos estudos que fez para os diferentes países, a Unesco propunha aplicar 250 inquéritos por país, nós aplicámos um bocadinho mais, chegámos perto dos 300, mas também auscultamos quer elementos da comunidade escolar que estão diretamente envolvidos no OP Escolas, mas também aqueles que não estão, como por exemplo representantes das associações de pais, porque a Unesco tinha este objetivo, o IEP tinha este objetivo também nos outros estudos. E portanto nós ouvimos direções das escolas, diretores, ouvimos professores, ouvimos alunos, ouvimos associações de pais, procurámos reunir informação estatística, informação que a própria iniciativa e o próprio Ministério tinham recolhido para acompanhar esta iniciativa ao longo dos anos, e foi usando esta metodologia que nós fomos olhar um bocadinho para o modo como os diferentes atores se sentiam satisfeitos ou insatisfeitos com esta iniciativa do OP Escolas e, portanto, estimular a participação democrática dos alunos, reforçando a tal capacidade de argumentação de que falava há pouco, a capacidade de reflexão, a capacidade de mobilização coletiva, portanto, de mobilizar os colegas e a comunidade escolar,
como uma maneira de treinar a relação com os mecanismos de funcionamento da vida democrática. Ou seja, este é o objetivo do OP Escolas, é treinar os alunos para se relacionarem com estes mecanismos de votação, de discussão, de argumentação pública, de defesa, de gestão dos escassos recursos públicos. Essa é um grande e o principal objetivo do OP Escolas. Depois, também combater a falta de confiança, o afastamento que as pessoas sentem cada vez mais, não só no nosso país, não só no nosso contexto, mas da causa pública, designadamente dizendo em relação às escolas, sobretudo os mais jovens. Ou seja, os mais jovens têm hoje um afastamento grande em vários contextos destas instituições democráticas e tendem até a ter dificuldade em olhar para a própria escola como uma instituição democrática. Por outro lado, reforçar também a gestão democrática das escolas, estimulando a participação dos alunos. Ora bem, o OP Escolas, financia a proposta que recebe o maior número de votos. Portanto, é selecionada normalmente uma proposta por escola, não é? Se o agrupamento tiver várias escolas, pode desenvolver a iniciativa nas várias escolas do agrupamento, desde que a escola tenha alunos elegíveis, e portanto se esta proposta que recebe o maior número de votos, não esgotar o orçamento do OP Escola, que é no mínimo 500 euros, ou seja, o OP Escolas garante 500 euros no mínimo por escola ou 1 euro por aluno elegível, é possível financiar a segunda proposta mais votada e assim por diante, ou seja, se os orçamentos de execução das propostas forem baixos, é possível financiar mais do que uma proposta, mas tendencialmente é financiada uma proposta por escola, e se o custo da implementação da proposta com mais votos for inferior ao montante previsto para o OP Escolas, e se não for possível implementar a segunda proposta mais votada por número de votos, também é bom dizer que o montante restante não pode ser considerado ou solicitado ao Ministério, não é? Não pode ser solicitado ao nosso Ministério, tem de haver aqui, digamos assim, uma dupla preocupação, ou seja, uma dupla preocupação de aceitar propostas que sejam execuíveis dentro do orçamento disponível, 500 euros ou um bocadinho mais se for 1 euro por aluno elegível e houver mais de 500 alunos elegíveis por escola, ou então buscar soluções alternativas que não estão fora das possibilidades e que também estimulam, digamos assim, o espírito daquilo que são hoje as democracias, ou seja, o que nós temos visto em Portugal é que fora do quadro do OP Escolas, as escolas podem sempre adotar outras propostas que não recebam a maioria dos votos, ou adotar uma proposta que tenha um orçamento mais caro do que aquele que está disponível para o pré-escolas, desde que considerem que essa proposta é útil para melhorar as escolas, utilizando ou as suas próprias receitas ou as da comunidade educativa, sei lá, o contributo da associação de pais, em alguns casos detectamos isso, e noutros casos o envolvimento seja da junta de freguesia, seja do município, ou seja, ao longo desta história, digamos assim, desde 2017, houve aqui vários municípios que se envolveram ativamente, digamos assim, a alavancar os orçamentos disponíveis no âmbito do próprio OP Escolas. Isto são também iniciativas interessantes, porque em alguns municípios isso tem sido um estímulo adicional para que não só os alunos desenvolvam propostas mais ambiciosas, mas também não esmoreçam na sua disponibilidade para anos após ano participarem na iniciativa, porque o que acontece, nós já vamos ver isso, é que ano após ano quem já participou tende a não participar. E tende a não participar muitas vezes, segundo os depoimentos que recolhemos, porque, enfim, já participaram e não veem que possam ter uma ambição maior. E esta é uma recomendação que convém dar, ou seja, é que as escolas, por sua iniciativa,
que as próprias associações de pais também se possam envolver de alguma maneira a mobilizar outras entidades privadas e públicas para alavancar estes orçamentos quando há uma ambição maior por parte de propostas que vêm dos alunos. O que é que nós temos aqui? Temos que algumas escolas ou agrupamentos participam todos os anos, outros participam apenas de vez em quando, não é? Enquanto outros nunca participaram. Uma pequena minoria de escolas a nível nacional, menos de 10%, nunca participou, e também o que nós vemos aqui é que algumas escolas participam mais do que outras, e participam mais do que outras, sobretudo por zonas, não é? Ou seja, o que nós vamos ver aqui, se recuarmos um bocadinho para trás, se recuarmos um bocadinho para trás, para este slide inicial, slide 4. Se recuarmos aqui para este slide, o que nós vamos ver aqui é que tende a haver uma participação, que é proporcionalmente menor na área metropolitana de Lisboa. Ou seja, a área metropolitana de Lisboa, que tem mais alunos, acaba proporcionalmente por haver uma participação que é menor. E isso é algo que nós podemos notar desde logo a partir dos dados que recolhemos, porque sendo uma área que tem entre o 500.000 e os 600.000, enfim, tem vindo a decair um bocadinho, mas ainda mais de 500.000 de alunos elegíveis a nível nacional que participam nesta iniciativa, o que em termos orçamentais se aproxima sempre, digamos assim, em termos de gastos públicos de 1 milhão de euros anuais no desenvolvimento desta iniciativa, mas a área metropolitana de Lisboa, dizia eu, representa cerca de 1/3 dos alunos elegíveis, muito perto de 1/3 dos alunos elegíveis, e acaba por ter uma participação proporcionalmente menor. Por exemplo, na edição 2021, apenas 17% dos alunos que votaram eram alunos da área metropolitana de Lisboa, quando estamos a falar de um peso global de 33%, e depois, em termos de eleitores, só 17% eram da área metropolitana de Lisboa. E, portanto, na edição de 21 também, como podemos ver depois em mais alguns dados, mais de metade, ou seja, 60% das propostas submetidas à votação, por exemplo, provinham de escolas básicas, 22% provinham das escolas secundárias, e 18% das escolas básicas e secundárias. Aparecendo na câmera também. Me arranja uma caneta. Bota. Deixe-me só aqui, alguém aqui que está aqui, tenho que... Ok. Muito bem. E então, o que nós podemos ver aqui, portanto, é uma participação mais ativa, quando os alunos têm menos idade, ou seja, isto é uma tendência muito nítida que já vamos ver, portanto, mas que este gráfico evidencia desde logo, ou seja, quanto menor é a idade dos alunos a partir do 7º ano, maior é a participação. Quando chegamos às escolas secundárias, a participação é menor. Também nestas escolas, por exemplo, onde os alunos participam mais, não há associações de estudantes, e as associações de estudantes, enquanto tais, estão impedidas, digamos assim, de apresentar propostas. As propostas não podem ser apresentadas por associações de estudantes. E, portanto, nas escolas secundárias a participação tende
tende a baixar, e quanto mais avança a idade dos alunos, menor é a participação. Outra questão que eu gostaria de destacar aqui muito, digamos assim, muito brevemente, se nós olharmos para o objetivo das propostas vencedoras em 2021, vamos ver uma tendência que também é uma tendência muito nítida, eu diria, que é, ao longo dos anos, é a vontade dos alunos em quererem fazer das escolas um espaço, não vou dizer de lazer, mas de convívio. Ou seja, é a investir naquilo que é o espaço cotidiano das interações, melhorar o espaço diário das interações para lá da sala de aula. Ou seja, nós vemos duas grandes tendências na vida do OP Escolas em Portugal. Uma tendência é a tendência de os alunos vão olhando para aquilo que são propostas que vão ganhando noutras escolas e vão tentando replicar nas suas escolas. E depois, por outro lado, é esta tendência que eu estava a dizer, que é a tendência dos alunos investirem muito e se preocuparem sobretudo em apresentar propostas que melhorem as condições de convivialidade dentro das suas escolas. Isto foi muito nítido com a pandemia, porque a pandemia veio trazer um aumento muito grande das propostas que têm a ver com o arranjo das áreas exteriores, dos espaços exteriores das escolas. Ou seja, como era necessário estar mais em espaços abertos, estar em melhores condições, ter bancos, mesas, equipamentos. Esta foi, em 2021, uma tendência muito nítida, ou seja, os alunos investirem no espaço, fazerem propostas que melhorem os espaços exteriores das escolas. Depois também, uma outra área tem a ver com as propostas que os alunos fazem para mobilar quer o interior, quer o exterior das escolas, mobilar mesmo muitas vezes em termos dos equipamentos necessários até para atividades pedagógicas. Depois, vários equipamentos que têm a ver com equipamentos também de diversão, ou equipamentos informáticos e tecnológicos, não é? Por exemplo, houve uma vaga que agora se nota menos já em 2021, mas que foi, por exemplo, a vontade dos alunos em quererem ter uma rádio feita por eles nas escolas, e em algumas escolas foi possível implementar esta proposta vencedora, noutras não foi possível, mas é interessante a gente olhar para isto. Muito rapidamente, que o tempo avança. Queria só também dar mais alguns dados que me parecem também importantes. Portanto, o que nós vemos também é que, no máximo, as propostas podem ser apresentadas por 5 proponentes, por 5 alunos. A tendência dominante é que sejam grupos de 4 alunos. Vocês veem aqui quase 2/3 das propostas em 21 foram apresentadas por grupos de 4 alunos, e as propostas individuais tendem a ser minoritárias. E isto é importante, porque é importante não só porque os alunos percebem que têm de apresentar as coisas em grupo por causa do sistema, digamos assim, de funcionamento daquilo que é as democracias, convencer os outros a votar, mas também para explicar o próprio processo. Ou seja, já vamos ver também muito rapidamente, não temos tempo, mas o estudo está disponível no site do IEP, está disponível no site do Centro de Estudos Sociais. Podem consultá-lo e, portanto, ficamos também sempre disponível para debater pormenores que não pudemos colocar nem no estudo nem agora aqui. Mas o que é que acontece muitas vezes? Ou seja, muitas vezes quando os alunos apresentam propostas, aparecem muitas vezes propostas que são iguais. E, portanto, a comissão da escola tem de harmonizar essas propostas, ou seja, são feitas reuniões para que os alunos entre eles discutam as distâncias, as proximidades entre as suas propostas, e muitas vezes há uma fusão de propostas. E isto também faz parte do processo democrático. Ou seja, do modo como os alunos têm de discutir uns com os outros propostas que partem de um quadro de rivalidade e depois se fundem na mesma proposta. Ou seja, muitas destas propostas, a maioria,
que são propostas apresentadas por 4 pessoas, resultam de fusões de propostas, não é? Que eram propostas rivais à partida. E isto é importante perceber este processo e também perceber como é que enfim, temos aqui o professor Alberto Pereira que dirá se na escola dele isto acontece ou não, mas se é fácil ou não gerir estas coisas dentro das próprias escolas e gerir também o modo como os alunos se posicionam relativamente a isto. E, portanto, eu acho que isto é uma questão, e temos aqui também mais a diretora do agrupamento de escolas de Mesão Frio, ou seja, temos aqui depois a oportunidade até de vermos aqui algumas especificidades que possam existir localmente. Depois aqui aquilo que eu já tinha dito há pouco, mas visto de uma outra maneira, ou seja, aqui vê-se muito claramente que as propostas dos alunos são mais numerosas quando eles estão nos anos iniciais do segundo ciclo e começam a ser menores, embora haja também menos alunos, digamos assim, depois já no ensino secundário, mas tendencialmente a participação é bem mais elevada quando estamos a falar nos anos iniciais dos alunos que são elegíveis. Aqui também um breve dado sobre a decisão em relação às propostas submetidas em 21. Vocês têm aqui, portanto, 9%, cerca de 10% de propostas que foram retiradas pelos alunos, muitas das vezes foram retiradas para serem fundidas com outras propostas, outras vezes foram retiradas porque na discussão interna que se fez se chegou à conclusão que elas não eram execuíveis ou não eram orçamentalmente execuíveis. E depois ainda assim também uma percentagem significativa, 13%, que a direção da escola não reteve a proposta para a proposta ser submetida à votação, mas 77% das propostas, e ao longo dos anos estamos sempre a falar de cerca de 3/4 das propostas apresentadas, são submetidas à votação, e isto é também uma questão importante para nós percebermos o maior entusiasmo ou o menor entusiasmo dos alunos. Depois o resultado da votação, ou seja, cerca de 2/3 das propostas que vão à votação acabam por não ser selecionadas, e um pouco mais de 1/3 ou à volta disto são aquelas propostas que são selecionadas para ser financiadas, ou seja, também se aprende a lidar com a frustração. Não sei se os diretores das escolas depois também querem dizer alguma coisa sobre como é que os alunos muitas vezes depois reagem perante esta frustração e como é que as próprias escolas também procuram lidar com esta dimensão, que é também uma dimensão das democracias, ou seja, não vai lá toda a gente para ganhar e a maioria das propostas não ganham, e portanto isto é bom que seja sublinhado. Depois, e já aqui também em jeito de conclusão, para depois passar aqui a palavra e termos tempo para alguma discussão e para algumas perguntas, portanto temos aqui neste gráfico a roxo, a violeta, o total de votos obtidos pelas propostas que foram submetidas ao voto, e depois temos do lado direito a vermelho ou muito alaranjado o total de votos que foram obtidos pelas propostas apresentadas a voto, ou seja, das propostas que foram repetidas para serem financiadas e implementadas. E o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, quero dizer com isto que são muito poucas as propostas que obtêm mais de 200 votos. Porquê? Porque vocês podem ter escolas, ou seja, muitas destas escolas são escolas que nem sequer têm 500 alunos elegíveis e, portanto, às vezes até têm muito poucos alunos elegíveis, mas acabam por ter um orçamento de 500 euros, como às vezes têm outras com 500 alunos elegíveis. Mas tem aqui muitas pequenas escolas que acabam por poder participar nesta iniciativa e, portanto, tem aqui propostas que são ganhadoras, não é? Tem, por exemplo, 21% das propostas que foram, 21,7% das propostas que foram ganhadoras obtiveram de 1 a 50 votos, ou seja, estão no escalão mais baixo do número de votos. E, portanto, tem aqui também esta nuance e dizer que em algumas escolas isto é disputado.
A tendência predominante é que, portanto, embora haja uma sensibilização para os alunos votarem e se envolverem, são poucas as escolas que adotam mecanismos, mas algumas adotam, em que tornam o voto quase obrigatório. E isto é também uma coisa que podemos discutir, a questão da obrigatoriedade do voto, que é também hoje uma questão que se coloca ao nível mais amplo das democracias e que me parece também importante. Muito brevemente, aqui, portanto, isto é a composição da nossa amostra. Nós ouvimos, sobretudo, membros das direções das escolas e, sobretudo, aquelas pessoas que estão envolvidas nas comissões locais que são desenvolvidas, que são formadas para desenvolver a iniciativa dentro das escolas. Ouvimos também diretores de escolas, 13% eram diretores de escolas, 16% eram professores sem estas responsabilidades. Ouvimos também alguns representantes dos alunos e alunos, e também 9% eram membros de associações de pais, porque isto fazia parte também do objetivo mais amplo do estudo da Unesco. Globalmente, o que é que eu vos quero dizer? Quero-vos dizer que, globalmente, os diferentes corpos das escolas consideram esta iniciativa muito positiva, não é? 44% globalmente consideram muito positiva, ou então, sobretudo positiva, e são muito poucos aqueles que ou não têm opinião, ou têm, digamos assim, uma avaliação que é uma avaliação negativa. Portanto, se nós olharmos, e para concluir aqui às 4 horas, para termos agora algum tempo também para os participantes convidados e depois para a discussão, a palavra participação é a palavra mais dita nas entrevistas e nos depoimentos qualitativos que nós recolhemos. Melhorar a escola é a segunda, e cidadania, desenvolver a cidadania é digamos assim, a terceira palavra mais dita. Em termos globais, queria também destacar que são sobretudo os alunos e os diretores das escolas que retiram uma maior satisfação do desenvolvimento da iniciativa. Os representantes dos pais, por estarem menos envolvidos, naturalmente, porque não são um grupo-alvo da iniciativa, mas é bom dizer que quando os alunos estão, sobretudo nos anos iniciais do segundo ciclo, os pais tendem a, vou dizer, intrometer-se um bocadinho mais na formulação das propostas, e portanto isto é uma tendência às vezes também natural das escolas, mas os pais acusam muitas vezes, ou representantes dos pais, melhor dizendo, acusam um bocadinho este facto de estarem ausentes e de saberem pouco desta iniciativa, mas esse muitas vezes é também o objetivo da iniciativa, é que os alunos sejam eles próprios capazes de se mobilizar e de pensar as iniciativas e de as desenvolver, e portanto em termos de satisfação nós registramos uma satisfação tendencialmente muito maior dos diretores das escolas, e não dos elementos da direção, dos diretores especificamente e dos alunos, e uma satisfação menor por parte dos estudantes. E portanto digamos assim, eram algumas tendências gerais que podemos depois, posso retomar aqui algumas, não me queria agora alongar muito mais, porque gostaria de cumprir aqui o tempo, e eu passaria agora talvez a palavra ao professor Alberto Barreira para nos dar aqui o seu testemunho pessoal enquanto diretor da escola, e depois passar a palavra à doutora Lourdes Andrino, da DGEST, do Ministério da Educação, e depois ficaríamos aqui com algum tempo, se alguém quiser colocar por escrito questões no chat, ou se quiser fazer uma breve intervenção. Também acabamos por não ser assim tanta gente, vamos oscilando aqui entre as 15 e as 20 pessoas, que não possamos fazer breves comentários ou breves questões que possamos aqui esclarecer. Professor Alberto Barreira, agradeço a sua presença. Se quiser então aqui fazer um pequeno depoimento pessoal ou alguma apreciação sobre a iniciativa que ache útil, fica à vontade.
Boa tarde a todos, cumprimento o Dr. Paulo Peixoto e na sua pessoa todos os presentes, agradecer naturalmente o convite. Eu represento aqui o agrupamento de Escolas Martim Freitas, para aqueles que não nos conhecem também, nós ficamos situados no centro da cidade de Coimbra e nós somos daqueles que participamos, somos repetentes, o que neste caso parece-me bom, participamos sempre na iniciativa do Orçamento Participativo das Escolas. Antes de contextualizar a forma como as coisas decorrem, deixem-me dar aqui 2 ou 3 pinceladas, passo a expressão, sobre aquilo que representa o projeto de Orçamento Participativo das Escolas para nós enquanto instituição. E por essa razão, e isso é a justificação pela qual sempre participamos nele. O Orçamento Participativo das Escolas insere-se numa perspectiva um bocadinho mais alargada do que os objetivos que lhes estão subjacentes. Insere-se na nossa perspectiva naquilo que é a nossa estratégia de escola para a cidadania e desenvolvimento, que, como sabem, é um documento obrigatório desde 2018, mas que para nós faz todo sentido que esta ação em particular esteja incluída nesse conjunto maior de ações que no fundo visam aquilo que está expresso no primeiro parágrafo do despacho que formalizou a existência do Orçamento Participativo das Escolas, que é no fundo o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos. Mas não só. Há aqui um conjunto de outros pressupostos que para nós são também importantes, já lá irei um pouco mais à frente, centremos-nos aqui um bocadinho nos alunos. Nós temos cerca de 500 alunos do terceiro ciclo e todos eles participam no projeto. Há aqui uma estratégia que nós definimos que torna quase obrigatória a participação dos alunos neste projeto, já explicarei como. No entanto, dar nota do seguinte, há aqui um ganho que me parece evidente da participação dos alunos neste tipo de iniciativas. E esta é uma das várias, podíamos estar aqui a falar também do Parlamento dos Jovens, porque tem um figurino, com exceção da orçamentação, muito próximo deste, mas que no fundo é talvez dos poucos passos nas escolas que os alunos têm de participar numa iniciativa que os aproxima muito daquilo que será o exercício de algumas competências de cidadania que vão encontrar um pouco mais tarde. Parece-me a mim que todos concordarão que quanto mais cedo os alunos começarem a ser envolvidos no processo de tomada de decisão, maior será a probabilidade de no futuro poderem ser eles próprios atores mais interventivos nos vários domínios das nossas vidas coletivas. E nesse sentido parece-me que o ganho aqui vai muito para além daquilo que é o simples objeto deste concurso. Deste projeto. Dizer-vos que 500 euros como dizia o Dr. Paulo, o valor mínimo. Eu acho que é quase o valor máximo, porque serão as escolas que têm mais de acesso a um valor superior, e no nosso caso em concreto tem sido sempre um projeto que tem custado algum dinheiro à escola. O que é que eu quero dizer com isto? Apesar do rigor da orçamentação que é pedido aos alunos, há sempre algum resvalar, nós estivéssemos nós em Portugal, do orçamento apresentado e, portanto, a escola acaba sempre por pelo menos cobrir uma parte, usando as suas receitas próprias, uma parte da despesa que é apresentada. Nós temos em média 2 a 3 propostas e fazemos de facto um processo de fusão de propostas. E essa é uma das vantagens deste projeto. Este projeto, para além dos ganhos evidentes para os alunos, é também uma forma de aproximar os alunos da direção da escola, das estruturas de decisão, digamos assim, porque permite que em todo o processo que nós fazemos de divulgação, preparação do projeto, permite que haja vários momentos de diálogo, e há aqui como dizia o Dr. Paulo, o estudo aponta isso, há um envolvimento direto da minha pessoa, neste caso, em que
em 2 ou 3 momentos, nos sentamos à mesa com os alunos que fazem as propostas e tentamos negociar a fusão de algumas propostas, porque o objeto de cada uma delas é bastante aproximado e, portanto, nesse sentido, parece-nos que essa negociação é possível. E nem sempre essas negociações são fáceis, porque há ali algumas cedências que têm que ser feitas de parte a parte, e isso obriga também quase aqui a um regime de debate e de negociação que é em si mesmo também um processo interessante. Para contextualizar a forma como nós gerimos todo este processo, nós pegamos sempre, desde a primeira hora no processo da mesma maneira, fazemos a divulgação do projeto junto dos delegados de cada uma das turmas, fazemos também junto dos pais, damos sempre a informação aos pais que vai decorrer aquele projeto, que terá várias fases e que os alunos estarão ocupados com ele em diversos momentos. É notório que algumas das propostas têm claramente o apoio e o cunho, às vezes até técnico, da parte de alguns encarregados de educação, isso é muito evidente, e depois de feita essa divulgação, de reunirmos com os delegados e de eles serem convidados então a disseminar a informação junto dos colegas, passa-se ao passo seguinte, que é, no fundo, a concepção das propostas e a sua formalização. Depois de formalizadas, são apreciadas por nós, há um momento de debate entre as listas, há um momento de campanha, passa a expressão, e depois um momento das eleições, em que nós organizamos um cronograma em que todas as turmas naquele dia têm que passar pela sala onde estará uma mesa de voto, com uma mesa eleitoral legalmente constituída, e todos estão convidados a fazer uso do direito de voto que têm, e em regra todos os alunos elegíveis são os alunos votantes. Portanto, a nossa democracia é assim um bocadinho limitadora das abstenções desse ponto de vista. O que é que eu há pouco dizia que era importante para os alunos, mas também é importante para nós? É importante porque nos permite também conhecer a perspectiva dos alunos. E se é verdade que nós estamos muito alinhados com aquilo que os resultados do estudo apontam, que é de haver claramente um foco das propostas apresentadas na melhoria dos espaços exteriores e dos espaços de convívio comum, também não deixa de ser interessante que em alguns momentos aparecem propostas que não são as mais, que são sujeitas a votação, que não são as mais votadas, mas que estão alinhadas com algumas ideias que nós próprios temos e que por essa via, ou por esse facto, são também depois operacionalizadas por nós. Não é... Foi focado, ou pelo menos há coincidências, foi focado aqui o exemplo da rádio escolar, das rádios que são uma das propostas que aparece com alguma recorrência. No nosso caso em concreto, já tivemos propostas desse tipo que foram coincidentes com um projeto que já tínhamos em marcha de constituição da nossa própria rádio e, portanto, houve ali quase uma coincidência temporal que permitiu que os alunos vissem cumprida aquela que era uma ideia que... E isto acaba por criar uma identificação dos alunos com a escola. É evidente que nós, tendo só até ao terceiro ciclo, não temos grandes questões de desvalorização do projeto já pelos alunos mais velhos. Há aqui um forte envolvimento, até porque nós fomentamos muito a questão da campanha eleitoral e da criação desses espaços, e é algo que agrada muito aos alunos, até porque podem muitas vezes fazer coisas que habitualmente não faziam, designadamente algum barulho, que também é importante, mas ações de campanha tentando levar os outros alunos a votar naquelas que são as suas ideias. Por outro lado, os alunos envolverem-se nisto, passam a identificar-se mais com a escola na medida em que veem algumas das suas ideias concretizadas, e esse sentimento de terem contribuído para melhorar as condições, não só deles, mas dos restantes, acaba por ter um efeito também quase de maior compromisso no cuidar da sua escola. E isto parece-nos também um ganho aqui manifestamente importante. Em conclusão, porque o modelo será muito semelhante a todas as escolas. Do nosso ponto de vista, a única limitação que o projeto
tem manifestamente, até porque a inflação faz parte da nossa vida, é que está suborçamentado e isto de alguma maneira, em termos financeiros, isto de alguma maneira é uma condicionante. Do ponto de vista dos dividendos pedagógicos e acima de tudo cívicos, parece-me por demais evidente que é um projeto ganhador e razão pela qual se calhar os níveis de adesão estão nos valores que estão. E portanto, em suma, é esta a nossa realidade. Muito bem, professor Alberto Barreira, uma intervenção não só dentro do tempo, mas muito elucidativa a título de testemunho e de uma escola que tem acarinhado a iniciativa ao longo dos anos e, portanto, ficámos aqui com um testemunho que depois temos aqui também mais colegas de outras direções de escolas, depois se quiserem intervir, mas eu agora passava a palavra então à doutora Lourdes Andrino, da DGEST, do Ministério da Educação, que vai também fazer aqui, digamos assim, o seu testemunho pessoal, institucional. Fica à vontade para lhe dar o cunho que entender mais adequado. Muito obrigada. Eu estou aqui a convite, ou melhor, designada pela minha subdiretora, a doutora Flor Bela Valente, que apresenta os seus cumprimentos e lamenta não estar presente, mas tinha outro compromisso. Por sua vez, fomos indicados, não é, pelo Gabinete do Sr. Ministro, pelo nosso papel, nosso, da DGEST, em todo este processo. Eu própria acompanho este projeto desde antes do seu início, antes da publicação mesmo do despacho. Trabalhei em conjunto com o Dr. José Manuel Batista, a Dra. Alexandra Lopes e o Dr. Pedro Abrantes, que fomos os primeiros a tratar deste projeto, e o papel da DGEST é essencialmente de dizer quantos alunos é que há em cada escola, quais as escolas, com alunos elegíveis. Quanto a isso, deixe-me só corrigir um pormenor, embora tenha dito que tinha em tudo que mostrou que eram alunos a partir do 7º ano, ora o 7º ano é terceiro ciclo, não é segundo ciclo, está bem? Pronto. Os alunos elegíveis são todos alunos do terceiro ciclo e secundário, incluindo profissional, escolas artísticas, claro, tudo escolas públicas, CEFs, PIEFs, desde que corresponda ao terceiro ciclo e secundário. Cada agrupamento de escolas pode ter mais do que uma escola elegível e os orçamentos são feitos independentemente, não é por escola. Embora depois quem tenha que fazer a requisição dessas verbas ao IGEF seja o agrupamento, não é a sede de agrupamento, mas de qualquer maneira há um orçamento para cada uma das escolas. Ora, qual é o objetivo principal do orçamento participativo das escolas? Quer o Dr. Alberto Barreira, quer o Dr. Paulo Peixoto, quer a Dra. Marielle Poisson, já todos falaram nisso. Tem a ver com a cidadania, com a promoção da cidadania. Não podemos esquecer o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. O que é importante? É importante promover a cidadania, que os alunos conheçam e respeitem os princípios fundamentais da sociedade democrática, que participem, não é, nessa vida democrática, que exerçam a cidadania plena pela solidariedade com os outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático, que é o que nos traz todo este processo. Há pouco o Dr. Alberto Barreira falou em alguns projetos, em algumas propostas que são apresentadas. Eu, que tenho visto, pelo menos elencadas, né, as propostas que têm aparecido, efetivamente a maioria das propostas prendem-se com, eu tinha aqui tomado nota, equipamentos desportivos também. Os alunos pedem muito equipamentos desportivos, micro-ondas, bebedouros, mobiliário, rádio escolar, sem dúvida, muitos desses equipamentos. Desde este ano civil, 2022, não é, o OPE inclui. Eu há pouco, antes de começar esta reunião, estive aqui a pesquisar, a ver se havia projetos neste ano letivo, ou neste ano civil, neste ano 2022, que falassem da inclusão. E há alguns projetos
não lhe sei dizer agora neste momento se foram propostas vencedoras ou não, mas houve bastantes projetos que falam da inclusão. A escola inclui, a escola não só a nível de equipamentos, mas também a outros níveis. Relativamente à pandemia, não é? No ano, principalmente em 2020, houve, quando era para haver os debates e a votação foi quando entramos em confinamento, foi em março, e o Dia do Estudante é 24 de março, e nessa altura o projeto ficou um bocadinho ali em stand-by e o Ministério da Educação então deixou ao critério das escolas para, se assim o entendessem, divulgar, fazer a votação, etc., tudo online, porque nessa altura também as aulas foram online, não é? De qualquer maneira, houve muitas escolas que não conseguiram fazer, por diversas razões, não tenho números neste momento, mas tenho a ideia de que muitas dessas escolas não conseguiram fazer, porque colocavam questões sobre as assinaturas das propostas, colocavam muitas outras questões e foi um ano atípico e penso que 2021 ainda não foi um ano a 100%, penso que este ano, 2022, está a ser um pouco melhor relativamente à participação e, de qualquer modo, é importante a participação dos alunos e muitos alunos até colocam questões, porque eu recebo esses mails do OPE e colocam questões interessantes sobre o assunto. Relativamente, eu estou aqui a tentar lembrar-me de algumas das coisas que disse, relativamente à participação das escolas, que as escolas artísticas profissionais participaram um pouco, mas também são em muito menor número. As escolas artísticas públicas são meia dúzia, não é? Se é que eu posso dizer desta forma. E as escolas profissionais são um pouco mais, mas também não são muitas. Relativamente às escolas básicas, são aquelas que há em maior número. Isto em relação, portanto, ao número de escolas e ao número de participantes. Relativamente a Lisboa e Val do Tejo, ou melhor, a área metropolitana de Lisboa, com menor participação, e o Norte sempre com maior participação, isso vê-se não apenas no OPE, como noutros projetos, como até, eu posso partilhar convosco, projetos Erasmus que passam por mim as deslocações ao estrangeiro, e posso lhe dizer que enquanto que há 200 deslocações ao estrangeiro de escolas do Norte, há 75 de deslocações de escolas de Lisboa e Val do Tejo, e tem muito mais alunos, tem alguns alunos mais, não muito mais, mas alguns alunos mais que têm o Norte. Mas isto, portanto, esta participação é notória também nesses projetos, não é só no OPE. Não sei porquê, talvez seja as pessoas do Norte são mais aguerridas, talvez, não sei, mas se calhar também tem a ver com a motivação, com, não sei, não sou eu que fiz o estudo, é o Dr. Paulo Peixoto, que poderá ter mais ideias do que eu sobre isso. Relativamente ao número de alunos e ao número eu estive há pouco a tentar verificar, desde 2017 agora até 2022 andam à volta de 509 mil até aos 530 mil, portanto um ano mais, um ano menos, há ali umas ligeiras diferenças. E o valor correspondente do orçamento não chega ao 1 milhão de euros, anda à volta dos 700 e tal mil euros. Isto porquê? Porque as escolas com até 500 alunos têm 500 euros, as escolas com 500 ou 501 alunos, e algumas, há uma ou outra que tem 2 mil e tal alunos elegíveis, portanto tem o valor correspondente, por isso não chega ao 1 milhão de euros, embora o orçamento previsto é cerca de 1 milhão, é 1 milhão de euros, desde 2017. Não sei se me falha alguma coisa, eu queria só um bocadinho, que eu tomei aqui nota de... Relativamente ao orçamento, o Dr. Alberto Barreira diz que é insuficiente, claro que é insuficiente, é sempre insuficiente, mas também é um exercício para os alunos
tentarem, tal como nós fazemos nas nossas casas, nas nossas escolas, tentar respeitar aquele orçamento. E muitas vezes as questões que nos colocam é se o projeto pode à mesma avançar tendo um orçamento muito superior, ou até não sabendo ainda o orçamento e mesmo assim querem avançar com o projeto. Ora, o despacho é claro, portanto o projeto só pode avançar se já tiver o orçamento, se o orçamento estiver dentro do previsto ou então se a escola ou outra entidade participe nesse orçamento. De qualquer modo, penso que esta é um projeto vencedor, até porque ainda não chegámos ao final de 2022 e já recebi questões, perguntar se em 2023 também vai haver o projeto. Claro que vai haver o projeto, está quase na altura de enviar para o IGF o número de alunos, por escola, quais as escolas elegíveis, será nos próximos dias, de modo a que cada uma das escolas comece a receber, embora elas saibam já mais ou menos qual é o seu orçamento, tendo em conta o número de alunos elegíveis, para começarem a preparar então em janeiro todo este processo. Claro que todos os anos em janeiro nós de GEST enviamos a comunicação às escolas, todavia, embora no despacho esteja apenas o IGF e a DGEST, há 2 ou 3 anos esta parte também participa, vamos, neste projeto, a Direção-Geral da Educação, até porque agora temos também o OPE inclui, não é? Portanto, tudo a ver com a DGE, a cidadania, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, e temos também a Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, que colabora no que diz respeito à aplicação, à página do OPE, portanto é com a Direção-Geral de Estatística que a DGEST colabora no sentido de muitas vezes ajudar as escolas a inserir as propostas e inserir e indicar qual é a escola vencedora, qual é a proposta vencedora, melhor dizendo. Não sei se para já não tenho mais nada a dizer, se depois quiserem colocar alguma questão, muito obrigada, em meu nome pessoal e em nome da senhora subdiretora e do gabinete do senhor ministro. Muito bem, muito obrigado, doutora Lourdes Andrino. Eu, enfim, antes de passar aqui a palavra a alguém que queira colocar alguma questão oralmente ou por escrito no chat, antes de passar essa palavra e também comentando aqui um pouco aquilo que foi dito em conjunto nos comentários do professor Alberto Barreira e da doutora Lourdes Andrino, enfim, eu diria que, só para complementar aquilo que eu também disse aqui, o que não disse, mas que o estudo, enfim, o que eu disse aqui também não esgota o que está no estudo, eu fico com uma percepção que, por um lado, a liderança das escolas conta para explicar não só o modo como a escola está presente na iniciativa ao longo dos anos e o facto de estar sempre. A liderança das escolas é de facto um fator muito relevante e também acho que é um fator relevante o modo como depois, não vou dizer a comunidade educativa, mas pelo menos nesta lógica crescente de municipalização, de intervenção, enfim, de responsabilidades maiores, alguns municípios já se vão antecipando a este contexto de uma presença mais ativa nas escolas e foram fazendo esta aproximação, muitos deles por via dos orçamentos participativos. Ou seja, eu acho que os orçamentos participativos antecipou um bocadinho já esta tendência de mais nos lugares do que noutros, e portanto há aqui alguma explicação que, depois há aqui outras coisas, enfim, que não discutimos, mas que muitas vezes os próprios diretores das escolas também justificam, não só pelo lado digamos assim, do valor orçamentado, mas também por esta execução apertada de prazos, não é? Ou seja, no fundo estamos aqui a falar de um calendário, eu também não projetei aqui a calendarização, mas quer a doutora Lourdes Andrino, quer o professor Alberto Barreira, outros responsáveis de escola sabem que isto que é apertado, não é? Ou seja, isto começa em janeiro e começa a 1 de janeiro e acaba a 31 de dezembro, é tudo muito sempre difícil e, portanto,
portanto às vezes há alguns projetos ou propostas que até são retidas e depois acabam por não avançar. Também detectámos algumas dessas propostas e portanto há aqui algumas coisas que podem ser também eventualmente melhoradas, mas eu não sei se alguém quer fazer alguma questão, fazer algum comentário breve, por favor, porque enfim gostaríamos de respeitar o tempo que pedimos aqui às pessoas e tínhamos combinado mais ou menos 1h30 e portanto se houver alguém que queira fazer alguma intervenção, fazer algum pedido, algum comentário, que queira partilhar muito brevemente a sua experiência, eu abro aqui essa possibilidade também, para isto não ser, enfim, não é um monólogo, mas para não ficar aqui fechado às pessoas que foram convidadas e dar também possibilidades de participação, já que estamos a falar de participação. Não quero obrigar ninguém a falar, mas se houver alguém que queira falar. Sinon, enquanto ganham coragem, Muriel, est-ce que tu as réussi à accompagner la discussion un peu, ton niveau de compréhension du portugais, je crois, ça t'a permis de retenir un peu ce qui a été la discussion, mais ça a été intéressant du point de vue du débat et d'expliquer un peu mieux du point de vue d'un directeur d'école et aussi du ministère que ce sont les défis de l'initiative. Parfait, très bien. J'ai pu suivre que partiellement parce que mon portugais ne me permet pas de suivre dans le détail, mais j'ai très heureuse de cette occasion de partager l'étude avec vous, d'avoir effectivement cette expérience d'Alberto. Merci beaucoup à Madame Andrino aussi d'avoir participé à cette réunion. Vous êtes très reconnaissant de ça. Et merci beaucoup aussi à Paolo et Carla pour cette étude. On a eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Et on espère que la dissémination de l'étude, nous, on va se charger de sa dissémination au niveau international, mais on espère aussi que tous les relais qui sont là, et notamment les collègues du ministère, nous aident aussi à circuler cette étude au Portugal, à toutes les personnes concernées, aussi bien dans le milieu académique que de l'administration publique et d'autres publics qui peuvent être intéressés par ce type de travail et de recherche. Donc, merci d'avance pour votre soutien dans la dissémination de ce travail. Nous sommes impliqués à ce niveau parce qu'en fait, nous avons au centre de recherche des initiatives. Donc, nous avons l'initiative qui s'appelle O SES vai às escolas, ce qui veut dire que nous allons enfin, nous sommes des sociologues, des gens qui sont impliqués dans les questions de la citoyenneté et nous allons dans les écoles, même dans les congrès des événements scientifiques, nous allons publier, partager ces données pour faire la diffusion de l'étude et ça c'est sûr, on le fera. Eu não sei se o Alberto ainda quer dizer mais alguma coisa, se o Alberto Barreira quer dizer mais alguma coisa, se... Eu creio que o essencial está dito. Só fazer uma clarificação que me parece importante. Muito mais do que as questões, naturalmente, da orçamentação, do orçamento disponível, que são importantes, mas quando se trabalha numa escola, quando se trabalha neste tipo de projetos, eu acho que a grande avaliação que deve ser feita é quais são os dividendos que daqui derivam para os nossos alunos e para as nossas escolas em particular. E, portanto, ainda que as questões financeiras sejam naturalmente estruturantes e muito importantes no dia-a-dia da gestão das instituições, neste caso em concreto, ainda que eu tenha referido, a questão fundamental é quais são os dividendos do ponto de vista pedagógico e fundamentalmente naquilo que tem que ver com o desenvolvimento de competências, da promoção da cidadania, que acabamos por conseguir para os nossos alunos. Isso é muito mais relevante do que aquelas questões mais caseiras, passa a expressão, dos orçamentos disponíveis. Muito bem, então não havendo aqui mais questões, vamos encerrar aqui a sessão. Dizer agora em português que eu agradeço, enfim, em nome também da Muriel Poisson e do Instituto Internacional para as Políticas Educativas da Unesco, esta vossa disponibilidade, esta participação. Dizer também que além dos
do relatório do estudo que nós deixamos disponível online, quer no site do IEP Unesco, ficamos também disponíveis para, enfim, para junto das escolas partilhar estes resultados e contribuir para o enriquecimento da iniciativa. Fica também este desafio. Portanto, a Mariel está aqui a partilhar o link, portanto todos vocês também receberam, as pessoas que foram receberam o link, mas têm o meu e-mail, têm os meus contactos, se depois quiserem até alguns dados mais específicos que possam não estar publicados e que nós possamos ter e partilhar se isso for da curiosidade de alguém, mas nós ficamos com esta disponibilidade, portanto, de fazer essa partilha, fazer essa discussão, agradecer naturalmente de uma maneira redobrada ao professor Alberto Barreira e ao agrupamento que ele dirige, à Escola Martim de Freitas, que nós consideramos aqui um exemplo relevante do modo como a iniciativa tem entrado dentro das escolas. Agradecer à doutora Lourdes Andrino pela disponibilidade. Ela fica também, enfim, consciente que pelo menos algumas destas questões, e agora com o relatório, talvez possa, essa também a nossa aspiração, contribuir para uma reflexão do próprio Ministério de algumas questões que podem ser alteradas, e não estamos só a falar de financiamento, mas estamos a falar também de outras questões, a própria tematização, enfim, discutir o modo como se vota, como se faz a fusão de propostas, ou seja, há aqui um conjunto de dimensões que podem ser relevantes para melhorar isto, mas embora nós não tenhamos aqui trazido todas as dimensões do relatório, é importante relevar que a nível nacional esta é vista como boa tarde, Aldina Pereira, é vista como uma iniciativa que merece ter uma continuidade e que é vista pela comunidade escolar como uma iniciativa globalmente muito positiva, ou seja, há dimensões em que os alunos nos dão conta da importância que aquilo teve, não só para esta questão da ligação à cidadania, e muitos dos temas, é bom dizer, eu não disse aqui, mas nós notamos que em muitas escolas, demos conta que em muitas escolas, o modo como os alunos consolidam propostas é através da discussão na disciplina de cidadania, de temas que podem ser relevantes, ou seja, a própria importância da disciplina da cidadania para formar cidadãos mais participativos e mais ativos também dentro das escolas é também uma relevância, e a iniciativa tem também importância para a própria disciplina de cidadania e para o modo como a disciplina de cidadania ajuda a melhorar estas propostas. Portanto, acho que esta que foi uma reflexão importante. Eu agradeço a participação de todos, tiveram a paciência para estar aqui esta hora e meia. Muriel, je finis ici la session, si ça te convient. Oui, parfait. De notre côté, peut-être dire aux gens du ministère qu'on sera heureux au niveau de l'IPE UNESCO de partager cette étude aussi au niveau international et que nous allons la diffuser et la disséminer largement et que donc c'est aussi une opportunité de diffuser l'information sur cette initiative portugaise dans de nombreux pays, y compris en dehors de l'Europe. Très bien. Merci bien. À très bientôt à tous. Abraço grande e muito obrigado, sim? Obrigado. Obrigado. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.